Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Edição do meio-dia com o Miguel Videira. Começamos por falar do eclipse solar, que acontece já na próxima quarta-feira. Estamos em contagem decrescente. As urgências de oftalmologia dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde não têm previsto um reforço de número de profissionais para a noite em que vai acontecer este fenómeno. É essa a indicação da direção executiva do SNS, questionada pelo jornalista do Observador, Tiago Queiro. A direção executiva do SNS diz que não se espera um aumento significativo da afluência às urgências e que por isso não está a ser equacionado um reforço dos profissionais. Para se perceber, e até porque não é comum ouvirmos falar de urgências de oftalmologia, os hospitais do SNS têm nos dias úteis e durante o dia o apoio de oftalmologistas na urgência. Mas durante a noite e aos fins de semana e feriados, o que acontece é que há uma concentração da resposta, ou seja, está concentrada nas urgências metropolitanas em Lisboa e no Porto. E na noite do eclipse, portanto de quarta para quinta-feira, sim, serão os hospitais de São José em Lisboa e de São João no Porto a assegurar a urgência e onde estarão escalados 2 médicos oftalmologistas. Os hospitais acreditam que a campanha de sensibilização que tem sido feita nos últimos dias deve ser suficiente para evitar um aumento significativo de afluências às urgências. Se assim não for, fica a garantia. Os hospitais garantem que, caso seja necessário, poderão sempre mobilizar mais médicos, caso haja o tal aumento grande de procura pelas urgências. A direção executiva, como disse, acredita que não vai ser necessário, tendo em conta que têm sobrado os avisos nos últimos dias para os riscos associados à observação do eclipse sem os óculos adequados, desde logo o risco de desenvolver uma retinopatia solar. No fundo é a morte das células da retina. Se essa observação for prolongada, essa lesão pode ser definitiva, pode ser permanente, ou seja, causa uma diminuição permanente da capacidade visual. E atenção que a morte celular é indolor, ou seja, a pessoa só se apercebe de que algo não está bem nas horas seguintes e não no momento em que está a observar o Sol. O risco associado à observação inadequada do eclipse, acredita a direção executiva do SNS, que não há necessidade de reforçar o número de médicos nas urgências face aos avisos que têm sido feitos nos últimos dias. Agora os incêndios. Quase 3 centenas de operacionais continuam envolvidos no combate a 2 focos que começaram ontem à tarde no concelho de Carrazeda de Anciães. O primeiro na freguesia de Linhares, um incêndio já em fase de resolução. Não há risco de propagação das chamas para lá do perímetro definido pelos bombeiros. Os operacionais contam com a ajuda no terreno de uma aérea e mais de 70 viaturas. Entretanto, já entrou também em fase de resolução um incêndio em Parambos, também no concelho de Carrazeda de Anciães. No local, de acordo com a informação disponibilizada no site da Proteção Civil, continuam mais de 80 operacionais e 6 meios aéreos neste dia, que volta a ser de muito calor. Há risco máximo de incêndio em 40 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre e Faro. Há instantes, também sobre o tema dos incêndios, falava o Presidente da República no aniversário dos bombeiros voluntários da Guarda, 150 anos. António José Seguro pede mais ação para preservar o património natural do país, um registro que vamos ouvir na edição da 13h. E tempo agora para o futebol neste Jornal do Meio-Dia. É dia de estreia para Benfica e Futebol Clube do Porto na edição deste ano da Primeira Liga. Os Dragões entram em campo primeiro com o objetivo de aproveitar o deslize do Sporting, que ontem à noite empatou a 2 golos frente ao Estrela da Amadora na Reboleira. E para isso, os Dragões têm de levar de vencida a equipa do Alverca numa partida agendada para as 6 da tarde. Francisco Farioli deixa um aviso aos atletas: o título de campeão nacional é coisa do passado. Temos de parar de fazer comparações com a época passada porque ela já passou. Temos alguns troféus no museu, mas o que fizemos agora foi embarcar nos nossos barcos. Já não vamos comparar com o passado e agora vamos colocar todos os pés no chão para atacar o que está à nossa frente. Piatuzewski e Alberto Costa são baixas para o duelo desta tarde. Em sentido contrário, Bednarek, central
central polaco está recuperado, é opção para Francesco Farioli. Como disse, os Dragões enfrentam o Alverca, orientado pelo antigo treinador da equipa de júniores dos Dragões. Agora, do outro lado, Sérgio Ferreira acredita que os ribatejanos têm tudo para se apresentarem de forma competitiva. Logicamente não estamos no nosso melhor ou num ponto perfeito, mas a verdade é que já temos as armas suficientes e temos a competência suficiente para ser competitivos, e é esse o nosso ponto de partida para este jogo e para todos. Ou seja, antes de vencermos temos que competir, é importante jogar cada segundo, cada bola, cada duelo, cada passe, cada remate. Sérgio Ferreira e Francisco Farioli na antecâmara deste Porto Alverca. É um jogo com relato aqui na antena do Observador. A bola começa a rolar a partir das 6 da tarde. E logo a seguir são os encarnados que vão ao jogo, mas hoje, Miguel, sem adeptos nas bancadas. É uma consequência de um castigo aplicado pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto e tem por base um cúmulo jurídico de vários processos entre 2022 e 2023 relativos a jogos contra os dinamarqueses do Midtjylland, Aroca e Sporting. A decisão mereceu comentários por parte de Marco Silva na conferência de imprensa de antevisão do jogo deste domingo frente ao Académico de Viseu. O técnico diz que retiraram ao clube, ao Benfica, a maior força. Retirar 65 mil pessoas ou 60 mil pessoas de um estádio de futebol, se achamos que é assim que vamos resolver problemas, estamos completamente enganados. Acho que temos muitos bons exemplos pela Europa de como contrariar algumas coisas que não são boas, e se não são boas há que atuar diretamente. E não é interditando ou não permitindo que os adeptos sejam no estádio e que um jogo seja à porta fechada que vai resolver o que quer que seja. Simplesmente, e eu não entendo, retiraram isso não só ao Benfica, ao próprio Académico, ao próprio espetáculo. É ir por caminhos que, na minha opinião, não vão resolver nada. A crítica de Marco Silva, técnico do Benfica, que anunciou nesta conferência de imprensa a lista de capitães constituída por Aursnes, Tomás Araújo, Samuel Soares, Lenglet e Leandro Barreiro. Ora, frente ao Benfica vai estar o regressado ao principal escalão do futebol português, Académico de Viseu, regressa à Primeira Liga 37 anos depois. Para esta noite, o técnico Bruno Pinheiro diz que o facto das bancadas do Estádio da Luz estarem vazias pode ser um fator que ajude os vizienses. Acho que, de facto, a multidão galvaniza os jogadores. Esperemos que a sua ausência possa equilibrar um bocadinho mais as contas entre as duas equipas. E teremos certamente um jogo diferente para apresentar do adversário de ontem que o Benfica teve, e esperemos que essas diferenças possam criar mais problemas ao Benfica do que os adversários têm causado até agora. É esse o desejo de Bruno Pinheiro, o treinador do Académico de Viseu. A partida começa às 8h30 da noite. Tem relato também aqui na antena do Observador. À mesma hora, 8h30, arrancam o Gil Vicente Rio Ave e o Moreirense Sporting Clube de Braga. Agora, 12h07, Miguel, vamos ainda a outras notícias que estão a marcar esta manhã de domingo. Começando pela notícia avançada hoje pelo Times of Israel, Benjamin Netanyahu trata de autorização para o início das obras de reconstrução na faixa de Gaza, decisão tomada há 2 semanas. O mesmo jornal indica que os trabalhos de reconstrução já decorrem no leste de Rafah. A notícia surge depois de relatos que apontam para um iminente desarmamento do Hamas. Ainda no Médio Oriente, Irão e Omã estão perto de um acordo para criar uma nova rota de navegação no Estreito de Hormuz. O regime de Teherão ressalva, no entanto, que tal não significa a reabertura total do Estreito. Para isso, devem contribuir os Estados Unidos com uma mudança de atuação na região do Médio Oriente. É o que revelam fontes do regime de Teherão. A GNR apreendeu ontem, em Castro Verde, mais de 3.500 litros de combustível numa viatura. O líquido estava condicionado em 125 jerrycans. Eram transportados numa viatura ligeira de mercadorias com matrícula espanhola. O combustível, como disse, foi apreendido. Já o homem de 43 anos saiu em liberdade com o estatuto de testemunha do transporte de combustível sem a necessária documentação. Fica por aqui o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Este programa tem o apoio de BetClick.